nuvens ele vem, os reis irão se prostrar. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Todo joelho dobrará ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Abram os portões, preparem o caminho ao Rei. O Rei que vem salvar está aqui pra libertar. Não pode impedir o eterno. Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Todo joelho dobrará, todo joelho dobrará. Algema ele vai quebrar, as algemas vão quebrar, e nós vamos cantar a ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. O joelho dobrará, todo joelho dobrará. Nada vai te impedir. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno Deus? Quem pode impedir? Nada nem ninguém impede o teu querer, Jesus. Tu és o Rei, Jesus. Quem pode impedir? Ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir o eterno.
pode impedir o eterno. Ninguém 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 pode impedir, nada pode te impedir, Jesus. Nada pode impedir. Ninguém pode impedir o eterno. Tu virás, Senhor. Nós te esperamos, Senhor. Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder. É quem luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou dos nossos pecados. Seu sangue nos salvou. Todo joelho dobrará ao Cordeiro e o leão. Todo joelho dobrará ao Cordeiro. Joelho dobrará a ti, oh Jesus. Nós te esperamos, Senhor, te esperamos, Jesus. A tua noiva te espera. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhado nos rendemos. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhado nos rendemos, cantando. Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus, Jesus. O servo de todos é o Rei, mesmo desprezado nos amou. Quem pode crer, quem pode ouvir? O servo de todos é o Rei, mesmo desprezado nos amou. O ramo da vida revelou, por suas feridas nos curou. Todos os povos se prostrarão. O ramo da vida revelou,
por suas feridas nos curou. Todos os povos se prostrarão, cantando: lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Tu és o nosso amado. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua glória. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua glória. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Ele é o Rei, Jesus é o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Ele é o Rei, Jesus, nós te amamos. Nosso Rei Jesus, nosso Rei. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Te exaltamos, nosso Rei Jesus, nosso Rei Jesus. Te adoramos, te adoramos. Olá, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Vida. Nós estamos aqui nessa estrutura totalmente diferenciada, né? Estamos aqui na casa dos pastores da Igreja de Deus, o Antônio Júnior e a Simone, e agradecemos desde já pela disposição alegre desses queridos, da família toda, em nos dar esse suporte, não é? Os nossos queridos que estão operando nesse momento, todos os equipamentos que estão possibilitando da gente fazer essa gravação, o Tiago e o Daniel, não é? Eles estão nos dando esse suporte, que são os filhos do pastor Antônio Júnior e da Simone. Nós somos imensamente gratos. Estamos falando aqui da casa deles. Essa gravação está sendo feita da casa deles, vocês podem ver, um lugar bonito, um lugar acolhedor, gostoso, para nós gravarmos aqui a nossa transmissão
para a Igreja Presbiteriana Nova Vida, essa gravação que você vai ter a oportunidade de assistir como está fazendo nesse momento. Eu quero aqui começar lendo um texto da Palavra de Deus, no Salmo 46, que diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Perceba que o texto nos traz claramente a ideia de um Deus de refúgio, de um Deus de fortaleza, num momento em que a terra se sacode, num momento que até os montes são lançados na profundeza dos mares. O texto está falando de uma situação de caos. O texto está nos falando de uma situação extrema. E nessa situação extrema que o texto se refere, Deus é refúgio, Deus é fortaleza. Ele é o Senhor e Ele é socorro bem presente na angústia, na tribulação. Irmãos, nesse momento em que nós estamos enfrentando essa crise, essa pandemia do novo coronavírus, em que o Covid-19 está se espalhando por várias nações, nós não podemos perder a perspectiva de que Deus está no controle de todas as coisas. Como parte daquilo que cremos, da teologia reformada, nós cremos, e esse é um dos baluartes, esse é um dos alicerces, é a soberania de Deus. O Senhor jamais é pego de surpresa. O Senhor jamais tem o governo e o controle das coisas escapando por entre seus dedos. De maneira nenhuma. O Senhor é soberano e Ele tem o controle de todas as coisas e governa todas as coisas. Sabe, queridos, o Senhor já está lá no futuro. Ele conhece o presente, o passado e o futuro como num tempo só. E Ele é Senhor. E Ele está no controle de todas as coisas. Queridos, mas essa palavra introdutória ainda não é a mensagem que eu quero compartilhar com você nessa oportunidade, nesse momento. Eu gostaria de pedir que você abrisse junto comigo a sua Bíblia em Marcos capítulo 6, versos 45 a 50. A versão que eu tenho aqui é a NVI, e também foi na NVI que eu fiz a leitura no Salmo agora há pouco. Marcos capítulo 6, de 45 a 50, diz assim o texto: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Essa frase que Jesus disse aqui no final, eu gostaria de chamar a atenção a ela e que você coloque em seu coração essa frase: coragem, sou eu, não tenham medo. Vamos fazer uma oração? Pai Celestial, nesse momento em que esses queridos irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Nova Vida assistem a esse vídeo, eu rogo a bênção do Senhor sobre cada um, sobre cada família, sobre nossa igreja. Meu Deus, em nome de Jesus, que a palavra esteja sendo encravada em cada coração,
que a palavra do Senhor, a ser exposta nesse momento, fale a cada vida e traga edificação sobre a igreja do Senhor. Em nome de Jesus. Queridos, coragem, sou eu, não tenham medo. Essa foi a frase dita pelo Senhor Jesus naquele momento em que os discípulos estavam aterrorizados, naquele momento em que os discípulos estavam enfrentando um vento contrário que soprava contra eles e remavam o barco com muita dificuldade. Mas eu quero chamar a sua atenção e destacar algo com você para nós pensarmos nesse momento de reflexão. O verso 45, quando diz: logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Perceba, ele insistiu com os discípulos para que entrassem no barco. Queridos, Jesus ele compeliu os seus discípulos a embarcarem, a entrarem naquele barco. A ideia que o texto traz para nós no original é como que de um empurrão. É como se Jesus tivesse movido à força. É como se ele tivesse empurrado, é como se ele tivesse obrigado os seus discípulos a entrar no barco. A NVI, que é a versão que eu li, fala em insistir, só que essa palavra no original traz uma ideia de empurrar, mover à força. Nós não temos informação no texto do porquê que Jesus insiste, do porquê que ele impeliu, porque ele compeliu os seus discípulos a entrarem naquele barco, talvez porque não quisessem ir sem ele. Porque Jesus os impele, insiste com eles para que entrem no barco e vão, mas Jesus não está com eles, você viu o texto mostrando isso. Mas aí vem uma pergunta para mim e para você. Por quê? Por que Jesus move esses discípulos à força? Por que que Jesus compele? Por que que Jesus estimula? Por que que Jesus obriga esses homens a entrarem naquele barco? Queridos, o fato é que o próprio Senhor Jesus atira aqueles homens para dentro daquele barco, para irem para a água, para entrarem no mar. Para dentro daquela dificuldade eles são lançados. E a origem desse lançamento é o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus atira esses homens para dentro da situação que eles vivem. É interessante perceber isso no texto. O próprio Senhor Jesus os atira para dentro da situação, ele mesmo os lança para aquele acontecimento que estava por vir, ou seja, a dificuldade que eles enfrentariam ali. E com isso eu penso, queridos, que há muitas situações em nossas vidas. Há muitas situações em nossas vidas que o próprio Senhor Jesus nos compele. O próprio Senhor Jesus nos lança para dentro delas. Há muitas situações que o próprio Senhor nos atira para dentro delas. Há muitos desafios e situações adversas na vida que quem nos coloca muitas vezes dentro delas é o próprio Senhor. Eu quero dar alguns exemplos para você. Por exemplo, a esterilidade de Ana. O texto diz que Ana era uma mulher estéril, uma mulher que não podia ter filhos. E você percebe nas Escrituras que Ana sofre uma angústia tremenda por poder não gerar filhos. E o texto nos diz claramente que quem a fez estéril, quem a tornou estéril foi o próprio Senhor. O próprio Senhor torna aquela mulher estéril. Nós podemos ver, por exemplo, quando Daniel é lançado na cova dos leões, queridos. Daniel foi lançado na cova dos leões e foi o próprio Senhor quem proporcionou todo aquele quadro que acabou levando Daniel para dentro da cova dos leões. Você vê Sadraque, Mesaque e Abidnego sendo lançados dentro de uma fornalha. A vocação de Moisés. Deus vocaciona Moisés por uma tarefa, queridos, humanamente falando, impossível. O próprio Moisés percebe a dificuldade daquela situação que tenta fugir dela ao máximo. O que eu estou querendo dizer com isso, querido? É que muitas
eu até diria, todas as situações da nossa vida, inclusive as adversidades, elas acontecem em decorrência da ação de Deus na nossa própria vida. Ele mesmo permite e Ele mesmo nos lança para dentro delas. Mas, queridos, em todas elas, nós vamos ouvir a frase do Senhor Jesus dizer: coragem, sou eu, não tenha medo. Coragem, sou eu, não tenha medo. Existe hoje no planeta uma pandemia de um vírus, o novo coronavírus. Existe hoje no planeta insegurança, medo, a economia sendo abalada em todos os mercados, em todos os países. Pessoas tendo o seu trânsito nas ruas sendo diminuído. Nós vemos as pessoas em polvorosa, nós vemos as pessoas com insegurança. Mas num momento como esse, nós ouvimos a terna e doce voz do Senhor Jesus dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Coragem, sou eu, não tenham medo. Precisamos, queridos, nos agarrar a essa frase. Precisamos ter coragem nesse momento e crer que o Senhor é soberano sobre céus e terra e tudo que está acontecendo não escapa por entre os dedos de Deus, que tem o governo, o controle, o domínio de todas as coisas. Coragem, disse o Senhor Jesus, sou eu, não tenham medo. Meu irmão, minha irmã, nós às vezes somos compelidos pelo próprio Senhor para dentro de situações críticas e difíceis, porque Ele quer nos ensinar. Sabe, num momento como esse, eu não entendo que nós tenhamos que olhar apenas um pedaço do leque e entender que nesse momento Deus está exercendo apenas juízo. Porque eu também não duvido, obviamente, dessa possibilidade. O exercício do juízo de Deus sobre a humanidade, sobre as nações. Mas eu não gosto de ver essa situação apenas nesse prisma. Na verdade, uma situação como essa, que move as nações da Terra, o globo terrestre, os países do mundo estão sendo abalados. Mas, queridos, isso tem a ver não só com o geral, mas isso tem a ver comigo e com você, tem a ver intimamente com as nossas vidas. Por que que nós estamos sendo lançados para dentro dessa situação? Você, querido irmão, querida irmã, nós, todos juntos, precisamos entender que numa situação como essa, o Senhor quer nos ensinar a continuar sendo igreja. Eu tenho dito, e vocês sabem disso, que o desejo de Deus para as nossas vidas é que sejamos igreja como Ele deseja que sejamos igreja. E às vezes a gente entende que ser igreja é só quando a gente está domingo lá dentro do templo, só que vejam, nem lá dentro do templo nós não podemos estar. Você está vendo essa gravação agora dessa mensagem. E nós não estamos lá dentro do templo. Eu poderia estar com esse mesmo púlpito lá dentro do templo da nossa igreja, você sentado lá me ouvindo como sempre foi. Mas agora nós estamos diante de uma situação que nem podemos nos reunir dentro do nosso templo. E agora? Já que nem podemos nos reunir, a gente vai deixar de ser igreja? Nós não podemos deixar de ser igreja por causa dessa situação. Nós precisamos continuar sendo igreja. Precisamos continuar sendo igreja. Porque, querido, você também já me ouviu falar tantas vezes que aquele lugar, aquele templo, ele não é casa de Deus. Ele é um lugar dedicado, sim, a que nos reunamos e busquemos a Deus. Mas, querido, aí na sua casa, aí agora é lugar de culto. Aí agora é lugar de celebração. Aí agora na sua casa é lugar de oração. É momento de buscarmos ao Senhor e intensificarmos essa busca. É momento de orarmos, queridos.
é momento de buscarmos a Deus, é momento de nos quebrantarmos, é momento de arrependermos, derramar o nosso coração diante do Senhor, mudarmos nossas atitudes, buscar intensamente ao Senhor. É momento de buscar ao Senhor aí, na sua casa. Precisamos continuar sendo igreja, mesmo dentro de nossas casas. Perceba que o leque não pode ser visto apenas na perspectiva de um juízo de Deus contra a humanidade. O Senhor quer ensinar a mim e a você, particularmente, a mim e a minha família e a sua família. O Senhor quer nos ensinar a ser igreja. O Senhor quer nos ensinar a termos coragem. Irmãos, nós não podemos cair em desespero, em agonia extrema. Sim, o momento é preocupante, o momento exige cuidados, mas nós não podemos, queridos, nos perder. Nós precisamos nos manter firmes, nós precisamos nos manter perseverantes. Nós não podemos, queridos, nos perder diante dessa situação. O que precisamos é ter coragem, porque o Senhor Jesus está dizendo, sou eu, tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Mas uma segunda perspectiva que eu quero mostrar para você dentro desse texto. Ele diz no versículo 48, algo também interessante de nós destacarmos, queridos. No verso 48 ele diz assim, ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Vou ler de novo. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Ele viu. Ele viu. Ele percebeu que os discípulos estavam em dificuldade. O vento soprava contra. Eles estavam remando. Imagine a tamanha força que aqueles discípulos faziam no remo. E remavam, mas o vento era contrário. Imagino eles fazendo força e o barco quase que nem saía do lugar. E Jesus percebeu isso. Jesus identificou isso. Jesus notou essa situação. Queridos, o Senhor observa e percebe que os seus discípulos estavam em apuros. Sabe o que isso ensina para mim e para você? Que o Senhor não está alheio, queridos, às nossas crises. Ele não está indiferente quando o vento está soprando contrário a nós. Ele não é diferente à situação que os discípulos estavam enfrentando. E ele também não é indiferente à situação que nós estamos enfrentando. O texto diz que ele olhou e viu. Viu com precisão, viu com detalhe. Viu porque se importa. Coragem, querido. Não tenham medo. Ele disse, sou eu. Não tenham medo. Eu gosto ainda do exemplo que está lá na chamada de Moisés. Quando Deus chama Moisés para ser o libertador do povo que estava escravizado dentro do Egito. Ele disse, eu vi, Moisés, eu vi a aflição do meu povo. Eu conheço o sofrimento do meu povo. Eu vi a aflição do meu povo e eu conheço o seu sofrimento. Ah, irmãos, os olhos do Senhor estão atentos. Provérbios 15:3 diz, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Nessa situação agora de coronavírus, queridos, os olhos do Senhor estão sobre maus e bons. Sim, se por um lado podemos entender que o Senhor está exercendo juízo sobre as nações, nós também podemos entender que o Senhor está desejoso de trazer ensino ao seu povo. O Senhor deseja que o seu povo confie nele. O Senhor deseja, o Senhor Jesus está dizendo, não tenham medo, sou eu. Porque Ele vê o nosso sofrimento. Ele vê a nossa aflição. Ele não está indiferente.
Cristo vê você. Cristo vê você. Vê e conhece exatamente a sua aflição, conhece exatamente a nossa situação nesses tempos de coronavírus. Mas, lógico, agora só se fala em coronavírus, mas além disso, quantos e quantas outras situações difíceis, adversas, problemáticas que estamos vivendo? O Senhor vê todas elas, conhece a nossa situação, conhece a nossa dor e está nos vendo. Não está alheio a nós, queridos. A verdade é que numa situação de adversidade, nós é que ficamos míopes. Se você perceber no texto, eles veem Jesus. É Jesus que está andando sobre as águas, mas vocês viram que o texto nos mostra que eles não perceberam que era Jesus. Numa situação de crise, às vezes nós não enxergamos a Deus. Numa situação de crise, às vezes nós não vemos o Senhor. O texto mostra isso para mim e para você. O Senhor está andando sobre as águas e eles olham e pensam ser um fantasma e começam a gritar apavorados. Mas era Jesus. Isso mostra a nossa realidade, a nossa fragilidade, o quão pequenos somos, irmãos. Muitas vezes em situações de crise como estamos vivendo, nós não reconhecemos ao Senhor, nós olhamos para Ele e não o reconhecemos, como os discípulos não reconheceram pensando ser um fantasma. E aí, queridos, numa situação crítica, que não estou aqui minimizando, eu sei que a situação é difícil, mas numa situação crítica, nós não reconhecemos o Senhor. Às vezes nos esquecemos de que Ele é soberano e Ele tem o controle de todas as coisas nas mãos. Ele é soberano e nessa situação quer ensinar o seu povo. Quer ensinar o seu povo a confiar nele. Quer nos conduzir num caminho de vitória, porque vê a aflição desse momento. Mas nós somos míopes espiritualmente e não discernimos. E às vezes, queridos, por causa disso, não perseveramos, quando deveríamos ser mais perseverantes. Numa hora dessa que deveríamos intensificar mais as nossas orações. Numa hora dessa que deveríamos intensificar mais a nossa busca de Deus. Numa hora dessa em que nem podemos nos reunir nos templos. O nosso templo, o lugar lá que nós temos para nos reunir em celebração como culto a Deus. Mas a gente esquece até de ser igreja num momento como esse. Portanto, querido, num momento desse, faça como o salmista disse, eleve os seus olhos ao Senhor. Ele olhava para os montes e dizia, o meu socorro vem do Senhor. Sabe, queridos, nós precisamos elevar os nossos olhos ao Senhor e o nosso entendimento e perseverarmos em seguir ao Senhor num momento como esse. Perseverarmos em sermos povo de Deus. Numa situação como a que estamos vivendo, e que eu creio que quem nos lançou para dentro dela foi o Senhor, como já vimos aqui nessa reflexão. Nós não podemos, queridos, deixar de ser igreja, não podemos deixar de ser povo de Deus. Tenho conversado com líderes e com pastores e eles têm um medo legítimo. O medo das pessoas se dispersarem. O medo das pessoas perderem a sua identidade como igreja local. E acho legítima essa preocupação, porque num momento como esse a gente tem visto crentes achando que estão de férias do cristianismo, achando que estão de férias de igreja, porque a igreja não é só o que a gente faz, igreja é o que a gente é, querido. Não é momento de férias de ser igreja, mas pelo contrário, agora é a hora de intensificar e sermos mais igreja ainda. Mesmo não podendo entrar dentro dos nossos templos. Nós não podemos ser míopes. O Senhor Jesus disse, sou eu. Ei, olha para mim, sou eu que estou aqui. Os caras viram e pensaram que era um fantasma. Nós não podemos ser míopes nessa hora, precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor. E enxergá-lo claramente. E percebê-lo claramente. Percebê-lo claramente. Cristo vê você,
vê e conhece exatamente a sua dor, sua luta, sua situação e fragilidade. Mas nós também precisamos ver ao Senhor. Vê-lo no controle. Vê-lo agindo. O Senhor não nos abandonou nessa situação. Nós precisamos também vê-lo e não achar que estamos vendo um fantasma, não, estamos vendo Cristo. Estamos vendo o Senhor. Sabe, diante de tantas situações críticas, nós precisamos ver que o Senhor é socorro bem presente. Diante disso, nós precisamos ver o Senhor e ouvir a sua voz dizendo: coragem, coragem, sou eu, não tenham medo. Querido, não tenha medo. Firme-se no Senhor. Firme-se no Senhor. Nós somos muitas vezes colocados no meio de um vendaval para nos mostrar, queridos, que Ele é o Deus do impossível, que Ele é o Deus que livra seu povo, que Ele é o Deus que está nos guardando. Coragem. Não tenhamos medo. O Senhor Jesus disse: sou eu. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado por Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo em meio a toda essa situação que estamos vivendo. Mas, meu Deus, nós queremos continuar sendo igreja, Igreja Presbiteriana Nova Vida, dentro das nossas casas, junto com as nossas famílias, sendo solidários uns com os outros, mantendo contato uns com os outros, até mesmo para sabermos o que cada um está precisando, para que também possamos, de alguma forma, suprir a vida uns dos outros, porque isso também é ser igreja. Derrama a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, que o Senhor seja contigo, em nome de Jesus. Meus irmãos queridos, eu ainda quero lembrá-los que nós estamos na nossa campanha, o Circuito 4x4 de leitura bíblica. Você precisa estar atento, não é, com relação à leitura bíblica. Na verdade, nós já estamos bastante perto da conclusão da primeira etapa, né, do nosso circuito. Aqui, ó, a etapa amarela, que é o Novo Testamento, e nós já estamos perto da conclusão. E em breve estaremos juntos, celebrando, nos alegrando pela conclusão dessa primeira etapa. Eu também gostaria de lembrar aos irmãos que as nossas contribuições, nossos dízimos e nossas ofertas continuam, queridos, em ação. Não é porque nesse momento não estamos nos reunindo no templo da nossa igreja, é que nós vamos deixar de contribuir. Então, nós vamos disponibilizar para você o número da conta bancária da igreja. É uma conta bancária na Caixa Econômica Federal. Você vai ter acesso a esse número e aí você vai poder fazer o seu depósito bancário, você vai poder fazer a sua transferência e, para aqueles que têm o serviço online, de dentro da sua casa mesmo, você vai poder dar sua contribuição, seu dízimo, sua oferta. Porque as obrigações da igreja continuam, não é? E essas obrigações não têm a ver só comigo, querido, que sou o pastor da igreja. Essas obrigações também têm a ver com o proprietário que recebe o aluguel. Essas obrigações têm a ver com outros obreiros que também têm parte do seu sustento, que vem da nossa igreja, a Nova Vida, ajuda a sustentar o pastor que está na nossa congregação no Riacho Fundo 2. Nossa igreja também hoje tem o compromisso de pagar o curso que a missionária Tatiane está fazendo em Belo Horizonte. Então, queridos, a continuidade da sua fidelidade na entrega de dízimos e ofertas precisa continuar acontecendo. Nós precisamos continuar tendo esse compromisso. Aqui mesmo está a minha contribuição, que todos os meses faço na entrega do meu dízimo
aqui está o meu dízimo que será depositado na conta da nossa igreja, e eu quero encorajar você a fazer o mesmo, porque mesmo não estando lá no culto, também é uma ação de adoração, de engrandecimento ao Senhor. Continuamos reconhecendo que todas as dádivas vêm dele, continuamos reconhecendo que a igreja precisa dos recursos para continuar suprindo as suas obrigações e investindo no reino de Deus, como estamos fazendo e como queremos continuar fazendo. Então, meu querido, fica aí o recado para você, a sua contribuição, o seu dízimo e oferta e a leitura bíblica do Circuito 4x4. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu ainda quero dar mais uma palavra para você. Nós ainda estamos estudando a melhor forma de fazer isso, mas durante a semana os irmãos estarão recebendo ou vídeo, como esse que você está assistindo agora, ou uma live ao vivo pelo Instagram. E aí a gente vai estar fazendo contato com os queridos para poder comunicar acerca disso. Porque durante a semana nós também queremos oferecer a você uma palavra encorajadora, uma palavra estimuladora, para que a gente continue seguindo. Então, durante a semana, a gente vai estar fazendo esse contato para que você, se for uma live ao vivo, para você saber o horário exato, não é? Para você acompanhar a gente nessa live. Ou, se for o caso de um vídeo gravado, a gente também vai estar disponibilizando isso para os irmãos. Mas o fato é que estamos estudando uma maneira de manter o nosso contato durante a semana também, ok? Então estejamos atentos, e eu gostaria de pedir aos irmãos oração. Dá uma lida depois em 2 Crônicas 7, 13 e 14. E você vai entender. No versículo 13 vai falar até que o Senhor mesmo lançou uma praga, o Senhor mesmo lançou uma dificuldade. E aí ele mesmo conclama o seu povo, para que o seu povo ore, para que ele venha e sare a terra. 2 Crônicas 7, versos 13 e 14. Dá uma olhada lá, medita nesse texto, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Eterno Pai, a comunhão, as consolações e os dons do Espírito repousem sobre a vida desta igreja, a Igreja Presbiteriana Nova Vida, e sobre todo o povo de Deus, espalhado em todo o Brasil e em todo o mundo, desde agora e por todo sempre. Amém.